O negócio é o seguinte, se você tivesse a possibilidade de mudar qualquer coisa em One Piece, o que você mudaria? Foi essa pergunta que eu vi o pessoal lá do One Piece News fazer no Twitter e eu achei tão interessante que eu resolvi jogar lá na aba comunidade aqui do canal para vocês mandarem aí o que vocês mudariam na obra, né, se pudessem. Então, é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. E antes da gente ir pro vídeo, não se esqueçam aí de deixar o seu like, que ajuda bastante aqui o canal, se inscrever se você não é inscrito, pra gente chegar aí a 10 mil inscritos até o fim do ano, eu ficaria muito feliz com isso. E, obviamente, deixa o seu comentário aí com as coisas que você gostaria de mudar em One Piece se tivesse a oportunidade, né? Façam tudo isso aí e vamos pro vídeo. Ó, já vamos começar com uma bem interessante. Eu faria o sonho de outro chapéu de palha terem mais momentos. Tipo o Sanji procurando saber do All Blue, a Nami desenhando o mapa, depois do Brook entrar, eu lembro que mostrou uma vez, e eu colocaria uma citação de Nika em Impel Down de alguns dos prisioneiros rezando para ele o libertar. Eu achei essa aqui bem interessante porque é algo que eu acharia bem legal da gente ter na obra, assim, mais momentos onde os chapéus de palha falam sobre os sonhos deles ou vão atrás de resolver os sonhos deles, né? Eu lembro de um momento bem interessante que é em Alabasta, no final do arco, quando os chapéus de palha estão lá, né, no castelo da Vivi, você tem alguns momentos ali do Chopper estudando, né, e conversando com o médico lá de Alabasta, você tem a Nami recebendo livros, né, do rei lá, do pai da Vivi, né, sobre geografia. E assim, eu posso estar enganado, mas talvez essa seja a única vez que a gente vê isso acontecendo no final de um arco, assim. Porque assim, eu tô lendo Water 7 agora no mangá, né, eu tô em Enies Lobby já, e depois de Alabasta, eu não lembro de nenhum momento onde a gente é relembrado que, né, eles também estão atrás dos seus sonhos. E aí, assim, toda vez que, né, é falado sobre, por exemplo, o Sanji ir atrás do All Blue, vem o pessoal falando, né, ah, não, mas ele não tá atrás do All Blue porque ele tá na jornada ali, né? E ele vai encontrar na jornada e, né, a prioridade deles é fazer o Luffy ser rei dos piratas. Beleza, eu entendo isso aí e concordo. Mas, dito isso, no que machucaria o Sanji, por exemplo, em Alabasta também? O Oda ter colocado ali ele pesquisando junto com a Nami, né? Sobre a lenda do All Blue, né? E assim, ah, mas é uma lenda, ninguém sabe, né? Eu já vi gente falando isso. Ah, mas é uma lenda, ninguém sabe onde é que tá, então não vai estar em nenhum lugar. Mano, assim, é que é uma desculpa meio idiota, né? Porra, se é uma lenda, talvez tenha livros sobre a lenda, né? Assim, a gente tem livro aqui na vida real sobre Atlântida. E assim, Atlântida não existe, né? Mas a gente tem livro sobre, entendeu? Então, pô, poderia, né? Poderia. O Oda poderia. Ele não coloca, mas eu acho que ele poderia. E aí também, né? Ainda na Nami, seria interessante se mostrasse ela ali estudando a geografia e anotando, né? Tentando desenhar tal. Porque a gente não vê, né? A gente não vê nada disso. Mas se eu fosse falar de um mesmo, assim, que eu gostaria de ver mais explorado é o Sanji, porque não tem literalmente nada de All Blue. O All Blue não é citado em nenhum lugar, assim, tipo, ah, eu já ouvi sobre a lenda do All Blue em nenhum momento. Nenhum momento tem alguém que conhece a lenda do All Blue, sabe? E eu acho que isso é uma pena, porque poderia, mano, assim, pô, de novo, não machucaria, sabe? A gente perderia o quê com o Oda colocando, sei lá, algum outro cozinheiro que tá atrás do All Blue? O que a gente perderia com isso? Só adicionaria a história e a jornada do Sanji, entendeu? Então eu concordo com ele aqui. Agora, a parte de Nika, eu também concordo, seria interessante, né? Uma das minhas críticas aí a essa ideia que o Oda coloca é que ela é colocada muito abrupta na história, né? Aí vem o pessoal, ai não, porque lá em Skypiea tem a pose, ai tem Deus do Sol. Beleza, irmão. Mas assim, Nika, o nome, né? Eu acho que deveria ter o nome citado. Porque, pô, se a gente for contar todas as menções do Sol aí como uma dica de Nika, aí, né, a gente tá sendo muito, muito bonzinho também, né? Eu acho que o Oda poderia colocar assim porque, tipo, Nika não é como se fosse uma lenda que ninguém sabia o nome de quem era. Todo mundo que conhece a lenda do Deus do Sol chama de Nika, né? Poucos na obra chamam só de Deus do Sol, não. O pessoal chama de Nika, né? Então poderia, tá? Poderia. Ah, mas tem lá em Skypiea, mimimi. Ah, tá bom, paizão, tá bom. Vamos pro próximo. Para esse próximo ponto aqui que a gente vai abordar, eu gostaria de compilar alguns comentários que falam mais ou menos sobre a mesma coisa, né? Aí o primeiro aqui fala, fazer todos os chapéus de palha depois do time skip serem úteis e não figurantes. Aí o outro, eu daria mais destaques pros Mugiwaras nos arcos pós-time skip. Por exemplo, eu faria o Chopper e a Nami lutando pelo menos um pouco contra o Caesar Clown, pois os dois
dois foram os que mais ficaram putos com ele. Outro exemplo é o Frank, eu daria mais interações interessantes dele com o Vegapunk, é uma lutinha pra ele em Egghead. E o último aqui fala, time skip, continuariam mais fortes, porém sem perder sua personalidade, tipo o Sanji que passou a ser resumido basicamente em hemorragia nasal e saber fritar ovo, ou ficar extremamente feio, Chopper e Frank. E aí eu queria trazer tudo, né, como um comentário só, mais ou menos, porque todos abordam, né, basicamente a mesma coisa. O fato do Chapéu de Palha pós-time skip serem flanderizados, né, serem tratados ali como uma caricatura de si mesmo, né? Então o Sanji vira o taradão, o Chopper vira um pet, o Frank, na real, não vira nada, né? Ele tá ali só, né? Infelizmente, o Oda só deixa ele lá. E mas enfim, vocês entenderam, né? E provavelmente vocês concordam com essa crítica. Pós-time skip, a gente tem esse problema aí do Chapéu de Palha serem deixados de lado muitas vezes e o Oda não trata eles da forma que tratava antes. E assim, eu concordo totalmente com isso. Eu não acho, particularmente, que seja um problema os Chapéus de Palha não serem o foco toda vez de um arco. Eu não acho que isso é um problema, porque algo que eu falo constantemente é que não é como se o Oda estivesse tirando o foco do Chapéu de Palha pra contar uma história ruim. Ele tira o foco do Chapéu de Palha pra contar, né, outra história muito boa, de outros personagens, né, e expandir o mundo. Então acho que isso é válido. Só que eu gostaria que ele ainda assim não, né, tratasse os Chapéus de Palha como uma caricatura, né. E aí uma coisa assim também que eu gostaria de ver acontecendo é um arco focado no Jinbe, né, que foi o último tripulante a entrar no barco, e a gente não conhece muito dele, né, eu acho que é o personagem que a gente menos conhece sobre, o que eu acho uma pena, porque eu acho que, assim, do pouco que ele é mostrado, eu já gosto bastante. Então imagina se isso fosse explorado, né, pelo Oda e, né, como a gente conhece e sabe que ele sabe explorar personagens e mostrar o quão profundos eles são, ou às vezes nem tão profundo, mas interessantes mesmo, né? Eu acho que o Jinbe tem muito potencial e eu gostaria de ver isso porque, né, ele é um dos Chapéus de Palha e, pô, um dos protagonistas, né? Então, eu não vejo problema em não ter foco nos outros Chapéus de Palha, principalmente os mais antigos, que já tiveram seus arcos, né, como a Nami. Teve lá a Long Park, a gente conheceu bastante dela, então não acho que deveria ter um arco assim só pra Nami também. A gente teve o Sanji lá em Whole Cake, mas eu acho que isso é exceção. Eu acho que não é necessariamente o que a gente precisa nesse ponto da história, tá ligado? A gente já conhece a maioria dos personagens. Agora, os que não foram explorados muito bem ainda, eu acho que deveriam ser, né? Como o Jinbe, como eu falei aqui. Mas enfim, eu concordo aqui com o que eles disseram, eu mudaria também, né, esse negócio do Oda deixar o Chapéu de Palha de canto e deixaria de tratar os Chapéus de Palha como uma caricatura, né, e usar os Chapéus de Palha, né, tipo o Frank que tá jogado aí há muito tempo. O próximo comentário aqui fala, mais destaque pro Mihawk, tipo, o cara é o maior espadachim do mundo e a gente não sabe nada sobre ele. Vi um vídeo sobre isso e eu concordo demais. Aí falando da concorrência, paizão, vai ser banido, tá? É proibido falar de outro canal aqui, nesse canal. O cara tem uma recompensa gigante, rivalizou com Shanks, mas é tão mal aproveitado que pessoas falam que atualmente o Zoro ganha dele. Se ele fosse um personagem mais recorrente na história e melhor aproveitado, seria um dos melhores personagens. Bom, assim, o final ali, né, seria um dos melhores personagens, é uma suposição, né? Ele poderia, ou talvez não também, né? Vai que o Oda escreve ele mal. Dito isso, eu concordo. Eu acho que o Mihawk, ele é um dos personagens que o Oda não utiliza muito bem. Porque, assim, você pensa, né, no mundo de One Piece, na história do mundo de One Piece, o Mihawk é o quê? Assim, ele rivalizou com Shanks e ele é o maior espadachim do mundo. E assim, que nem ele disse, ele tem uma recompensa gigante, ele é o maior espadachim do mundo e, mano, ele não tá envolvido com mais nada, tipo, ele não tem treta com ninguém. De quem que ele ganhou pra ganhar esse posto de maior espadachim do mundo? Eu duvido que ele criou isso, né? Então, assim, qual que é a história dele? Assim, qual que é a história no sentido de qual é o papel dele nesse mundo, né? Ele é um dos personagens mais jogados de One Piece, né? Porque ele é o maior espadachim e é isso aí, o Zoro quer ganhar dele. Ele parece meio deslocado ali de tudo, tá ligado? Eu gosto de acreditar que o Oda vai explorar isso quando o Zoro for enfrentar ele, tá ligado? Eu gosto de imaginar que ele vai ter alguma explicação ali, ele vai estar envolvido com algo maior do que, né, só ser esse objetivo do Zoro. Eu quero acreditar que o Oda vai fazer algo com ele, né? Porque senão também aí vai ser sacanagem, né? Não espero, sabe, sei lá, um flashback triste, sabe? Eu só quero entender como ele se encaixa naquele mundo, porque no momento com que a gente tem, ele parece muito jogado e eu acho uma pena. Bom, indo pro próximo comentário aqui, vamos falar de Nika.
Eu daria mais citações do nome Nika antes do Gear 5. Assim, eu falei um pouco sobre isso, né, mais cedo no vídeo aí, e é algo que eu também faria, porque, né, se você acompanha o canal aqui, você já sabe que eu não sou muito fã dessas teorias, que toda citação ao sol em One Piece é coisa do Nika, né? O Thousand Sunny, Thriller Bark, Skypiea, a Pose, é tudo uma dica de Nika. Pra mim, isso é forçação de barra da comunidade pra, às vezes, passar um pano pro Oda sobre algo que ele foi introduzir muito em cima da hora. Se ele tava pensando nisso há 20 anos, há mais de 20 anos, desde Skypiea, ele não pensou no nome pra colocar ali, ele só pensou em Wano. O bicho planejou tudo desde Skypiea, mas não pensou no nome pra colocar, né, nesses momentos. Pra mim, isso é passação de pano aí de uma parte dos fãs, mas enfim, eu faria isso também, eu colocaria ali, né, como o cara disse lá em Pell Down, seria interessante. Pô, na Ilha dos Tritões, não tem por que não citar, né, teve a citação lá de Joy Boy, mas não era muito relacionada a isso, então seria interessante ali na Ilha dos Tritões ter algo, e assim, eu gostaria de algo mais claro, né, porque ficar só no negócio do sol ali, não, porque tem a tatuagem do sol, Piratas do Sol, gente, assim, eu não quero nem discutir, né, o pessoal vai falar, não, mas tem, mas é a coisa do sol ali, tá bom, eu gostaria de algo mais claro, nominalmente, ele falar sobre Nika, né, eu acho que seria melhor do que, né, só colocar o nome lá em um ano. Aí pro próximo eu queria trazer um comentário lá do post original do One Piece News, que eu achei bem legal e queria, né, falar com vocês. Mudaria as lutas que não foram mostradas. Imagina aí um Aokiji vs Akainu animado, Garp e Sengoku vs Shiki animado, Tits vs Shanks, Zebek e Roger, né? Todas essas lutas aí que a gente não vê, né? Eu acho que isso seria muito foda. Assim, as lutas de One Piece não são o ponto forte da obra pra mim, né? Eu não ligo muito pras lutas de One Piece, mas tem algumas que eu acho que seriam interessantes de ver, né? E assim, se eu tivesse o poder de escolher uma pro Oda mostrar, seria a de God Valley. Roger versus Zebek ali, Garp, né? Roger, Garp versus os piratas Zebek. Só que assim, também, né, eu posso estar pedindo pro Oda colocar algo que ele já vai colocar, né, no futuro. Só que eu tenho a impressão que ele não vai, né? Eu tenho a impressão que ele nunca vai mostrar ali eles lutando de fato. Talvez ele volte pra aquele momento, né, pra explicar alguma coisa, mas eu acho que ele não vai fazer eles saindo na mão de fato, né? Então eu gostaria de ver essas lutas, essa luta em específico, né, de God Valley, que seria bem interessante ver o Roger e o Garp lutando ali lado a lado, assim, sabe, saindo na mão, sincero com, pô, Big Mom, Kaido, Zebek, né? Eu acho que seria bem foda. Para os últimos dois comentários aqui, eu achei interessante que um quer acabar com o meu trabalho, né? Quer que eu more na rua. E o outro quer que eu seja muito feliz. Por quê? O Benjamin, que tá sempre aí nas lives e nos vídeos, falou: eu encerraria a história de uma vez por todas. Pelo amor, né? 25 anos é tempo demais. 27, né? O mangá é de 97, então são mais 2 anos aí. Mas enfim, o cara quer acabar com a minha vida, né? O cara quer acabar com a minha vida. Pô, 27 anos, aí vai acabar logo quando eu comecei a criar conteúdo, paizão. Se me odeia, você fala, tá ligado? O cara quer... Eu que me foda, né? Eu vou aqui falar de Dandadan, de Hunter x Hunter. Vou ter que começar a falar de Pokémon aqui, né? Pô, o cara quer acabar comigo. E aí, o outro que quis me deixar muito feliz, falou: faria o Fox ser o vilão final de One Piece. Galera, vocês conhecem o arco do Fox? Um dos arcos mais subestimados da história de One Piece. Um arco que o pessoal fala, que é inútil e tal, mas eu me diverti bastante. Eu acho que ele cumpre esse propósito, né? O objetivo pra mim dele é divertir, né? É fazer você passar esse pequeno tempo ali, enquanto o Oda provavelmente planejava. 1 hora depois. Mas o Fox é chato, ele é feito pra ser chato. Tomara que o One Piece seja o prêmio de um Dave Back Fight. Que aí o Roger riu porque ele não tinha ninguém pra jogar com ele, o Dave Back Fight. E aí o prêmio é o One Piece. Eu acho que eu sou um gênio, mano. Enfim, é isso. Essas foram as coisas mais interessantes que eu vi o pessoal falando aí sobre o que eles mudariam no mundo de One Piece. Mais uma vez, deixa aí nos comentários o que vocês mudariam. Deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal pra gente chegar a 10 mil inscritos até o fim do ano. Bebam água porque é importante e eu espero ver vocês no próximo, tá bom? Tamo junto!